Naquela noite de temporal, eu abri o portão para uma mulher que estava encharcada, segurando nos braços um cachorro velho que mal conseguia andar. Minha nora tentou impedir. Disse que não era seguro, que a gente não conhecia aquela pessoa. Eu ignorei e mandei entrar. No instante em que o cachorro tocou o chão da sala, ele foi direto até a porta do quarto que minha nora mantinha trancado desde que se mudou para cá. Ficou parado ali, choramingando baixinho, arranhando a madeira com uma insistência que não tinha nada a ver com curiosidade. Quando eu finalmente abri aquela porta, entendi que a morte do meu filho não tinha sido um acidente de moto como me fizeram acreditar. Obrigado por estar aqui comigo. Antes de continuar, me diz nos comentários de onde você está me ouvindo. Sempre fico curioso para saber até onde isso chega. E um aviso. Alguns elementos desta história foram adicionados com fins narrativos e educativos. Qualquer semelhança é coincidência, mas a mensagem pode ter significado para quem escuta. A torneira da cozinha pingava desde outubro, e eu não tinha mexido nela. Isso provavelmente diz tudo o que precisa ser dito sobre como eu estava naquele março. Meu nome é Geraldo Monteiro. Tenho 67 anos. Sou engenheiro agrônomo aposentado. Um homem que passou 38 anos medindo terra, calculando safra, conferindo se cada hectare rendia o que tinha que render. A precisão não era só um hábito para mim. Era minha forma de existir. Mas desde setembro, eu tinha parado de consertar as coisas. Estava sentado no escuro da varanda dos fundos, como fazia na maioria das noites ultimamente. Lá fora, o vento que vinha da serra começava a trazer aquele tipo de chuva que Vassouras conhece melhor que qualquer outro lugar do interior do Rio. Essa chuva que não molha só. Ela encharca o barro, entra pelas frestas, entra dentro de você. A casa na Rua das Palmeiras sempre foi cheia de vida quando meu filho Renato estava aqui. O rádio que ele deixava ligado enquanto mexia no quintal, os passos dele no assoalho de madeira, o jeito como assobiava alguma coisa sem melodia enquanto lavava a louça da janta. 6 meses de silêncio tinham transformado esse lugar em algo que eu mal reconhecia. Os cômodos pareciam maiores de algum jeito, mais vazios de uma forma que metro quadrado não explica. O boné dele ainda estava pendurado no gancho atrás da porta da cozinha. Eu sei que deveria ter guardado. Minha nora Patrícia tinha sugerido 3 vezes. A primeira com delicadeza, a segunda com menos. A terceira com uma impaciência que ela tentou disfarçar de preocupação. Mas eu não consegui tirar. Aquele boné surrado do Flamengo, desbotado de tanto sol, ainda guardava a forma da cabeça dele de algum jeito. Ainda apontava para a porta como se ele fosse entrar a qualquer momento pedindo café. Renato tinha 39 anos quando morreu. Acidente de moto na BR-393, entre Vassouras e Barra do Piraí, numa noite de setembro. Chovendo forte, curva fechada, o asfalto escorregadio daquele jeito que o pessoal da região conhece bem. A polícia disse que ele perdeu o controle. O laudo disse traumatismo craniano. O caixão ficou fechado. Eu não vi meu filho pela última vez. Essa parte eu ainda carrego no peito como uma peça de ferro quente que ninguém me ensinou a largar. Patrícia chegou à minha vida junto com Renato, 4 anos atrás. Ela tinha 36 anos. Era bonita de um jeito que sempre me incomodou, sem eu saber explicar por quê. Sempre impecável. Sempre com a palavra certa na hora certa. Sempre com um sorriso que aparecia no momento exato com a intensidade exata. Trabalhava com alguma coisa de consultoria financeira. Ou, pelo menos, era o que dizia. Depois que Renato morreu, ela se ofereceu para ficar na casa comigo. Temporariamente, ela disse. Só até eu me estabilizar, ela disse. Só para cuidar de mim, ela disse. Tinha parecido carinho. Tinha parecido exatamente o tipo de coisa que uma nora dedicada faria. O barulho na porta chegou às 9:30 da noite. Segundo o relógio da cozinha. 3 batidas firmes que cortaram o som da chuva. Não eram batidas tímidas. Eram batidas de alguém que precisava ser ouvido. Larguei o copo e fui até a porta da frente. A mulher que estava no meu portão devia ter uns 60 e poucos anos. Magra,
cabelo grisalho preso num coque que a chuva já tinha desmanchado pela metade, com uma blusa de algodão colada no corpo que claramente não era feita para aquele temporal. Ela se chamava... Eu soube, nos minutos seguintes, Dona Aparecida Santos, e era o tipo de pessoa que você reconhece, mesmo sem nunca ter visto. Aquela classe de gente que a vida bateu bastante e que ainda assim não saiu amarga, saiu cautelosa. Nos braços ela segurava um cachorro, um vira-lata de porte médio, pelo curto cor de caramelo, com o focinho cinza de quem já viveu muitos anos. O bicho estava tremendo, mas não de medo, de frio. Tinha nos olhos uma atenção firme e constante, que a maioria das pessoas nunca chega a ter. O nome dele, Dona Aparecida me diria, era Trovão. Senhor, disse ela, e a voz estava rouca da chuva. Desculpa incomodar. Meu carro quebrou ali embaixo na estrada. Só preciso esperar a chuva passar. Fez uma pausa. É que o Trovão não aguenta ficar no relento. Ele tá velhinho. Eu ainda não tinha dito uma palavra quando Patrícia apareceu ao meu lado. Sogro. A voz dela carregava aquele tipo de calma que eu já tinha aprendido que significava o oposto. A gente não coloca estranhos dentro de casa. Nem gente nem bicho. Olhei para Dona Aparecida. Estava com o queixo apertado, não de orgulho, de frio. Olhei para o Trovão, que não tinha se mexido nos braços dela, que simplesmente me olhava com aqueles olhos castanhos tranquilos, como se esperasse ver que tipo de homem eu era. Abri mais o portão. Entra, eu disse. Os dois. Dona Aparecida soltou o ar e assentiu uma vez, profundamente. Como fazem as pessoas orgulhosas demais para agradecer em voz alta, mas que sentem por inteiro. Me afastei para deixar passagem. Quando o Trovão tocou o chão da sala, reparei em Patrícia. Ela não olhava para Dona Aparecida. Não olhava para mim. Tinha os olhos cravados no cachorro, parados, sem piscar, com uma expressão que eu não via nela fazia tempo. Não era desconfiança. Não era irritação. Era algo mais silencioso que isso. Algo que se parecia quase com reconhecimento. Pelas 10 horas, a chuva tinha se firmado em algo constante e sério. Dona Aparecida estava sentada na minha frente na mesa da cozinha, com as duas mãos ao redor de uma caneca de café com leite. Tinha tirado a blusa molhada e vestido uma camiseta velha que eu ofereci sem cerimônia. Trovão tinha se acomodado perto da porta dos fundos, no tapete que minha falecida esposa Helena tinha comprado numa feira em Conservatória 20 anos atrás. Não ficou andando de um lado para o outro, não ficou explorando, simplesmente descansou com o focinho largo apoiado nas patas dianteiras, os olhos entreabertos, tão calmo como se tivesse dormido naquela cozinha a vida inteira. Eu me aposentei faz 6 anos, disse Dona Aparecida quando eu perguntei. Passei a maior parte da minha vida trabalhando no Hospital Municipal de Barra do Piraí. Enfermeira. 32 anos. Disse sem nostalgia nem queixa, só com a simplicidade de uma vida que tinha sido o que tinha sido. Depois de me aposentar, continuou, vi que precisava de alguma coisa para fazer com o tempo. Comecei a visitar gente, vizinhos mais velhos, pessoas que moram sozinhas pelas estradas do interior. Nada oficial, só companhia. Baixou o olhar para o café. Faz os dias parecerem menos compridos. Eu entendi aquilo melhor do que gostaria de admitir. Então Dona Aparecida mencionou o filho dela, com aquele tom de quem fala de algo com que já fez certa paz, mas não esqueceu o peso. Está em São Paulo agora, disse. A gente quase não se fala. Fez uma pausa. Essas coisas acontecem entre pais e filhos às vezes. Na verdade, não é culpa de ninguém. Pensei em Renato. Na moto. Na chuva. Na curva. No caixão fechado. Não disse nada disso. Foi Trovão quem quebrou o silêncio que veio depois. Eu estava olhando o vapor subir da minha caneca quando percebi que ele levantou a cabeça. Não foi o gesto preguiçoso de um animal reagindo a um barulho. Foi algo mais deliberado. Levantou o focinho, trabalhando de um jeito concentrado e metódico. Significava que estava captando algo no ar que eu não conseguia detectar. As orelhas foram para frente, independentes e precisas. Estava olhando para o corredor.
o corredor que levava para o quarto dos fundos, o quarto que Patrícia usava como escritório desde que se mudou. A porta estava trancada, como sempre. Dona Aparecida, que aparentemente tinha percebido que eu reparei, largou a caneca e disse sem nenhum tom especial: "Com Trovão, eu aprendi a não fazer perguntas. Só lembra onde ele olha." Trovão se levantou. Sem pressa, sem agitação. Caminhou até aquela porta e parou a 15 centímetros dela. O som que fez não foi latido nervoso. Foram 3 ganidos curtos, iguais, deliberados. 3 alertas medidos. Depois levantou uma pata e arranhou a madeira. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, preciso e sem pressa. Dona Aparecida cruzou a cozinha e se agachou junto ao cachorro. Me olhou e a voz dela foi muito firme. Eu devia ter dito antes. Trovão trabalhou comigo no hospital durante anos. Cães de detecção. Ele foi treinado para identificar certas substâncias, compostos químicos que não deveriam estar num ambiente doméstico. Manteve o olhar cravado no meu. Em 12 anos, ele nunca reagiu assim sem motivo. Patrícia apareceu no topo da escada. Estava de pijama, o cabelo solto, os olhos completamente acordados de um jeito que não tinha nada a ver com quem acabou de levantar. Sogro. A voz, quando falou, foi medida e plana em partes iguais. "Tira esse animal da porta do meu escritório agora." Não disse por favor. Não perguntou o que estava acontecendo. Só deu a ordem. Olhei para minha nora, de pé no corredor da casa que eu tinha construído, a casa onde meu filho comeu almoço de domingo, consertou a cerca do quintal, e um dia trouxe essa mulher pela porta da frente com um sorriso que eu nunca vi tão grande. Trovão continuava na porta com o rabo reto e o olhar firme. 39 anos eu conheci meu filho. Por primeira vez, parado no meu próprio corredor, quase meia-noite, com um cachorro treinado colado na porta trancada do escritório da minha nora, eu me perguntei se conhecia alguma coisa de verdade. Dona Aparecida e Trovão foram embora na manhã seguinte, quando a chuva acalmou. Antes de sair, ela deixou um papel com um número de telefone na bancada da cozinha. Me olhou diretamente. "Se o senhor precisar de qualquer coisa, seu Geraldo." Qualquer coisa. A forma como disse, aquela pausa antes de repetir, a firmeza dos olhos, deixava claro que não falava de uma xícara de açúcar emprestada. Referia-se a algo mais amplo que isso. Nos dias que se seguiram, fiz algo que não fazia desde os meus anos de engenheiro. Observar sem deixar ver que estava observando. Patrícia se movia pela casa com a eficiência impecável de sempre, e eu me movia pela casa com ela. E nenhum dos dois deu sinal de que aquela noite tivesse sido diferente de qualquer outra. Mas eu a observei. Observei como olhava o celular quando achava que eu estava concentrado no jornal. Observei como ficava perto da porta do quarto quando eu fazia ligações. Observei como me perguntava 2 vezes numa só tarde se eu pretendia sair. Formulado como preocupação, mas soando como outra coisa. 3 dias depois da visita de Dona Aparecida, fiz algo que não fazia há meses. Olhei meus remédios. Não o olhar casual de quem só confere a quantidade. Um olhar de verdade. O organizador semanal estava na bancada, onde sempre ficava. Patrícia tinha assumido a organização dos meus remédios desde outubro, quando disse que era melhor alguém cuidar disso para mim. Peguei a cápsula da manhã e segurei na palma sob a luz da cozinha. Eu tomava remédio para pressão fazia 8 anos. Sabia perfeitamente como era. Branca, redonda, mais ou menos do tamanho de uma aspirina. A cápsula que eu tinha na mão era de um branco encardido, levemente amarelado, e a forma não era redonda, era suavemente ovalada. O tipo de diferença fácil de ignorar quando você não está olhando e impossível de desver depois que vê. Naquela mesma tarde, subi ao quarto que tinha sido de Renato. O quarto estava mais ou menos como ele tinha deixado. Eu tinha retirado algumas coisas depois que morreu. O carregador do celular, uma revista velha, mas as gavetas eu tinha deixado intactas. Abri a gaveta da mesinha de cabeceira. Embaixo de um caderno velho, encontrei um papel dobrado,
enfiado contra o fundo da gaveta, pequeno, dobrado em dois. A letra de Renato, eu reconheceria em qualquer lugar. Mas a mão que escreveu aquilo tremia. As letras eram maiores que o normal, mais marcadas no papel, como escreve alguém que está se concentrando muito no simples ato de formar palavras. Li o que ainda dava para ler. Pai, não acredita no que a Patrícia te disser sobre os remédios. Ela não. A frase terminava ali. Não com um ponto, mas com um borrão. Uma mancha longa onde algo tinha cruzado a página e levado o resto das palavras embora. Sentei na beira da cama com o papel entre as duas mãos e reli aquelas palavras uma vez atrás da outra. O quarto estava em silêncio completo. Dobrei o papel com cuidado e guardei no bolso da camisa, junto ao peito. Liguei para o Orlando Figueiredo no dia seguinte. Orlando era meu advogado. Fazia 22 anos. Atendeu no segundo toque, com a voz plana de um homem que estava esperando uma ligação específica e não sabia quanto tempo ia demorar. Geraldo, disse, eu estava imaginando quando você ia me ligar. Só isso já me disse alguma coisa. No escritório dele na rua Barão de Vassouras, me sentei na cadeira da frente e coloquei o papel do Renato entre nós dois, sem preâmbulos. Orlando olhou o papel um momento. Depois abriu a gaveta inferior da mesa e tirou um envelope branco, envelhecido até a cor de marfim antigo. Selado, sem nenhuma marca exceto meu nome escrito na letra do Renato na frente. Ele veio me ver, disse Orlando, 10 dias antes de morrer. Disse que precisava mudar certas coisas e que eu devia guardar isso. Fez uma pausa. Me disse para entregar ao senhor só se o senhor estivesse em perigo. Foram as palavras exatas dele. Dentro do envelope havia 2 documentos. O primeiro era uma procuração revogando todos os poderes que Patrícia havia obtido sobre minhas finanças e sobre o inventário de Renato. O segundo era uma carta dobrada em 2 com meu nome por fora. Leve essa para casa, disse Orlando em voz baixa. Leia quando estiver sozinho. Tinha mais coisa. Orlando descobriu que o seguro de vida do Renato, R$400 mil, tinha sido alterado 5 meses antes da morte. A beneficiária original era eu. Agora aparecia o nome de Patrícia como beneficiária única. A assinatura no formulário de alteração era do Renato, ou algo que pretendia parecer. Ela não assinou isso, eu disse. Não era pergunta. Orlando negou com a cabeça. Depois me olhou com uma expressão cuidadosa. Tem mais uma coisa, Geraldo. O laudo do acidente. Eu pedi uma revisão independente em novembro. O mecânico que examinou a moto encontrou sinais de adulteração no sistema de freio. Não algo óbvio. Algo feito por quem entende. Um desgaste provocado no cabo, no ponto exato que cederia sob pressão numa frenagem brusca. Em curva. Com chuva. A sala ficou muito silenciosa. Eu coloquei as 2 mãos espalmadas na mesa, com as palmas para baixo, como fazia na minha mesa de trabalho quando as contas não batiam, e eu precisava me obrigar a não reagir antes de entender o quadro completo. Procurei Dona Aparecida naquela tarde. Ela me deu um nome e um número antes que eu terminasse de explicar. Delegada Sônia Prado, disse. Delegacia de Barra do Piraí. Investigou um caso de estelionato contra idoso uns anos atrás que ninguém queria olhar. Ela olhou. Fez uma pausa breve. Não é das que recuam quando alguém com dinheiro começa a fazer pressão. A delegada Prado me recebeu numa sala pequena com uma mesa de metal e 4 cadeiras. Contei tudo. A gravação que eu tinha feito com o celular de uma conversa de Patrícia ao telefone, na qual ela dizia a alguém as coisas estão andando, o velho tá cada vez mais confuso, em 3 semanas ninguém vai levar a sério nada que ele diga. Os documentos de Orlando, o bilhete de Renato, as cápsulas trocadas, o laudo da moto. Prado foi anotando de forma constante durante todo o relato. Quando terminei, disse: o que o senhor tem é importante, mas para uma prisão que se sustente, eu quero pegar ela em flagrante. Preciso que o senhor volte para aquela casa e continue exatamente como até agora. Colaborativo, alheio a tudo. Não dê nenhum motivo para ela mudar os planos. Fez uma pausa. O senhor consegue fazer isso? Voltei para casa. Preparei o jantar.
Perguntei a Patrícia sobre os planos dela para o fim de semana e ouvi a resposta com toda a aparência externa de um homem cuja maior preocupação era decidir se descongelava frango ou carne de porco. Foi a atuação mais cansativa da minha vida. Cada manhã, eu pegava o organizador de remédios. Olhava aquelas cápsulas esbranquiçadas com a expressão de quem não vê nada estranho. Escondia na palma, segurava debaixo da língua, achava um motivo para passar no banheiro antes que passasse a primeira hora. A contagem do organizador tinha que bater. Patrícia conferia. E eu me certificava de que os números fechassem. Uma cápsula pelo ralo, o resto contabilizado. O organizador voltava ao lugar com a precisão de alguém que passou 38 anos garantindo que as colunas somassem certo. No 7º dia, Prado ligou. Hoje à noite, disse. Temos tudo o que precisamos. A ordem já está assinada. Às 8h30 entramos pelos fundos. O senhor não precisa fazer nada além de ficar sentado na mesa. Patrícia fez frango assado naquela noite. A mesa estava posta com a toalha boa, a que minha esposa Helena tinha comprado na feira de conservatória anos atrás. 2 velas no centro, de um jeito que em qualquer outra circunstância teria parecido carinho. Eu estava sentado na cabeceira quando Patrícia veio da cozinha e colocou uma caneca de chá na minha frente. Chá de camomila, seu Geraldo. Bom para o senhor dormir melhor. Ficou de pé um momento com as 2 mãos ao lado do corpo. Postura relaxada, expressão serena, exatamente igual de composta como todos os dias dos últimos 6 meses. Atrás dela, pela janela da cozinha, captei uma sombra de movimento na escuridão do quintal. Uma figura cruzando da cerca em direção à porta. Esteve ali e depois desapareceu. Coloquei a mão sobre a caneca. Não levantei. Olhei para a mulher que estava na minha frente. Para o rosto que agora eu sabia que tinha carregado outra vida. Antes desta, para os olhos que tinham visto meu filho planejar uma viagem de moto numa noite de chuva, sabendo o que ia acontecer na curva. Adriana, eu disse. O nome verdadeiro dela. Prado tinha descoberto tudo. Adriana Lopes, nascida em Curitiba, que 5 anos antes tinha sido casada com um empresário de Londrina chamado Marcos Toledo. Marcos morreu de infarto súbito, aos 56 anos. Herdou tudo, quase 600 mil. A família contestou. Antes que a investigação avançasse, ela desapareceu. Mudou de nome. Virou Patrícia. Encontrou meu filho. A palavra caiu na sala como uma pedra jogada em água parada. Patrícia, Adriana, não se mexeu. Me sustentou o olhar durante um longo momento. E então aconteceu algo na cara dela que eu nunca tinha visto. Não foi pânico. Não foi desmoronamento. Foi a liberação lenta e deliberada de algo que ela vinha segurando no lugar. Não a máscara caindo, a máscara sendo retirada pelas próprias mãos. O senhor é mais esperto do que eu imaginava, velho, disse com uma voz da qual tinha desaparecido até o último traço de calor. A porta dos fundos se abriu. Prado entrou por ela com 2 policiais atrás, movendo-se com a eficiência intencional e sem pressa de pessoas que já fizeram esse tipo de entrada antes. Afaste-se da mesa, disse Prado. Mãos onde eu possa ver. Adriana olhou para os policiais. Olhou para a caneca em cima da mesa. Olhou a sala com a atenção calma e avaliadora de quem faz inventário de saídas e ângulos. Aqui não tem nada que prove nada, disse com amabilidade. Uma bebida quente. Um jantar em família. Foi quando Dona Aparecida apareceu na porta dos fundos com o celular na mão. Eu a tinha chamado 1 hora antes. Ela estava posicionada do lado de fora da janela da cozinha desde as 8, no escuro, filmando. Ela foi na pia antes de a equipe entrar, disse a Dona Aparecida para a delegada. Tentou jogar algo pelo ralo. Tá tudo aqui. Ângulo limpo, boa luz da cozinha. Dá para ver as mãos. Prado olhou a gravação. Depois olhou para Dona Aparecida. Vou precisar desse celular, disse. Já imaginava, respondeu Dona Aparecida e entregou. Adriana foi levada pouco depois das 9. Na porta, virou-se e me olhou pela sala. Não disse nada. Eu também não. Encontraram no escritório trancado tudo o que precisavam. Frascos de substâncias que não deveriam estar ali. Documentos falsos.
Um notebook com registros de transferências bancárias, de contas em nome de Patrícia e de um outro nome que ninguém naquela casa conhecia. E o mais importante, registros que ligavam o método usado comigo ao caso de Londrina. Mesmo composto, mesma forma de administração. Lenta, gradual, projetada para parecer deterioração cognitiva natural. Quando os policiais saíram e a porta se fechou, a casa voltou a se instalar no seu silêncio, mas era um silêncio diferente. Não o silêncio oco dos meses anteriores. Era o silêncio de um lugar onde finalmente a mentira tinha acabado. Dona Aparecida veio no dia seguinte. Trouxe um recipiente de canja de galinha de um boteco na estrada para a Barra do Piraí, que estava aberto desde antes de qualquer um dos dois ter memória. Deixou na bancada sem cerimônia. Trovão entrou atrás dela e foi direto para a cozinha com a familiaridade tranquila de um animal que decidiu que vale a pena voltar a certa casa. Foi direto para o canto junto à geladeira, onde ainda estava uma vasilha velha de alumínio que minha esposa Helena usava para o cachorro que tivemos anos atrás, um vira-lata chamado Faísca, que morreu quando Renato ainda era adolescente. Trovão se deitou ao lado da vasilha com o queixo nas lajotas. Exatamente igual a outra vez. Certas coisas precisam de mais de uma visita para serem processadas. Orlando ligou numa quarta-feira de manhã. Pediu que eu fosse ao escritório. Que levasse alguém. Dona Aparecida dirigiu. Trovão foi no banco de trás com o queixo apoiado no console entre nós, olhando a estrada com a serenidade concentrada que levava a quase tudo. O envelope já estava na mesa. O mesmo marfim. A mesma letra na frente. Eu tinha carregado 10 dias no bolso interno do casaco, sem abrir. Presente como uma coisa que eu sabia que precisava ler e que não tinha sido capaz de enfrentar sozinho. Orlando me olhou. Quer que eu leia em voz alta? Disse. Por favor. A letra do Renato cobria 2 páginas inteiras. A mão tremia em alguns trechos, mas as frases eram claras. Ele tinha entendido o que estava acontecendo umas 3 semanas antes do fim. Não toda a forma do problema. Não os detalhes técnicos, mas o bastante. Tinha percebido coisas. A maneira como certos sintomas meus apareciam e desapareciam em padrões que não faziam sentido. O momento em que aconteciam em relação às refeições. E uma noite, quando ouviu por acaso uma conversa de Patrícia ao telefone, a última dúvida desapareceu. Ele não me contou. A voz de Orlando era firme enquanto lia, mas cuidadosa. A voz de um homem carregando algo frágil de um lado ao outro de uma sala. Não me contou porque me conhecia. 39 anos conhecendo uma pessoa te dão um mapa preciso do que ela aguenta e de como aguenta. E ele tinha entendido que se eu soubesse a verdade antes de ter provas, eu enfrentaria Patrícia na hora. E se isso acontecesse, não haveria nada para manter a situação no lugar. Nenhum documento, nenhuma testemunha, nenhum caso. E depois, quando fosse minha palavra contra a dela, eu ficaria sozinho com o conhecimento e sem proteção nenhuma. Então ele fez o que podia. Veio ver Orlando. Mudou documentos, revogou poderes. Pôs por escrito o que sabia e o que suspeitava, selou num envelope e disse a Orlando em que circunstâncias deveria ser aberto. Escreveu o bilhete que eu encontrei na gaveta e escondeu onde achou que eu acabaria olhando. E depois tentou resolver sozinho. Pegou a moto numa noite de chuva, indo confrontar alguém que Patrícia usava como intermediário para conseguir as substâncias. Ele não sabia que a moto já tinha sido sabotada. Pai, leu Orlando, e a voz dele mudou quase de forma imperceptível. Eu sei que o senhor vai ficar com raiva. Fica com raiva, o senhor tem direito. Mas não deixa a raiva comer o que a gente construiu. A Patrícia não é minha culpa, e não é sua culpa. Ela é culpa dela mesma. O que eu peço é que o senhor cuide de si. Que coma direito, que arrume a torneira da cozinha que tá pingando desde junho, que assista jogo do Flamengo no domingo sem ficar pensando que tá tudo errado. Vai ter um cachorro, não sei como nem quando, mas vai aparecer. Confia nele. Ele sabe mais do que consegue dizer. Eu te amo, pai.
Não teve um dia nesses 39 anos sem esse amor. Nenhum. Renato. Orlando deixou a carta na mesa. O escritório ficou em silêncio completo. A mão de Dona Aparecida se apoiou no meu ombro. Leve, firme. A mão de uma mulher que carregava sua própria versão de um luto sem resposta, fazia tempo suficiente para saber como ele se sente por dentro. Não disse uma palavra. Olhei para o trovão. Me observava debaixo da cadeira com aqueles olhos castanhos, com a mesma atenção paciente e total. Ele sabia de você. O julgamento durou 3 dias. A promotoria apresentou as gravações, os vídeos de Dona Aparecida, os laudos toxicológicos, os documentos de Orlando sobre o seguro falsificado e a procuração, o laudo mecânico da moto e os arquivos do caso de Londrina que ligavam os métodos de Adriana Lopes entre 2 estados ao longo de 5 anos. Adriana foi condenada por homicídio qualificado no caso de Renato, tentativa de homicídio no meu caso, estelionato, falsificação documental e os crimes arrastados desde o Paraná. Cadeia. Recebeu o veredito com a mesma expressão composta com que tinha sentado à minha mesa durante 6 meses. Fiquei com a casa. A decisão não precisou de muita deliberação. Acontecesse o que acontecesse dentro dessas paredes, continuava sendo o lugar onde Helena pendurou cortinas, onde Renato aprendeu a andar, onde a gente comeu churrasco no quintal em todo aniversário desde 1990. Isso não foi embora com o resto. Ficou na madeira, nas paredes, naquela qualidade particular da luz da tarde que entrava pelas janelas viradas para o sul. Pintei o escritório de Patrícia na primeira semana de abril. Branco, daquele branco que faz um cômodo parecer aberto. Troquei todas as fechaduras. Arrumei a torneira da cozinha. Dona Aparecida ficou por perto. Não se mudou oficialmente, mas começou a passar tantas tardes na minha cozinha que os vizinhos pararam de perguntar. Fazia café toda manhã antes de eu descer. Forte, como eu tinha comentado uma vez de passagem que gostava. Algo que ela aparentemente arquivou, e depois aplicou de forma universal sem dizer nada. Trovão dormia debaixo da mesa da cozinha toda noite. Sem falta. Ia até o canto junto à geladeira, se deitava ao lado da velha vasilha de alumínio e apoiava o queixo nas lajotas. Nunca tentou mover a vasilha. Simplesmente fazia companhia, do mesmo jeito paciente com que acompanhava quase tudo que importava. A carta de Renato ficou na gaveta junto ao fogão, dentro do envelope cor de marfim, ao lado da foto dele com 7 anos, segurando um peixe no rio Paraíba, com o maior sorriso do mundo, faltando os 2 dentes da frente. Eu olhava aquela foto todos os dias agora, não passava mais sem olhar. Numa manhã de maio, quando o sol de outono entrava com aquele ângulo que só vassouras têm, baixo e dourado e meio preguiçoso, eu estava sentado na varanda dos fundos com o café na mão, quando o Trovão levantou a cabeça e olhou para o portão. Uma menina de uns 10 anos estava parada ali, com uma bola debaixo do braço e aquela cara de quem quer perguntar uma coisa, mas ainda não decidiu como. "Moço", disse ela, "é verdade que esse cachorro aí é detetive?" Olhei para o Trovão. Ele olhou para a menina com aqueles olhos velhos e sábios. O rabo se mexeu uma vez. Dona Aparecida riu da cozinha, daquele jeito que fica quando uma manhã se encaixa direito. Eu disse para a menina que sim, era verdade. E que o melhor de tudo é que ele trabalhava de graça, só cobrava em carinho. Ela entrou pelo portão e se sentou no chão do quintal. E Trovão foi até ela e encostou a cabeça no joelho dela com o peso calmo e deliberado de um animal que sabe exatamente onde precisa estar. Renato tinha razão. Todo temporal passa. Mesmo os que parecem não saber como. Mesmo este. Se você ficou comigo até aqui, então ouviu toda a história. Essa é a história da minha família. Não é uma história para se orgulhar, nem uma história limpa, mas é uma história verdadeira. E a primeira coisa que eu quero dizer olhando para trás é isso. Não seja como eu. Não seja o homem que assina documentos sem ler, porque está cansado demais para desconfiar da própria nora. Não seja o homem que percebe que os remédios mudaram de cor e diz para si mesmo que provavelmente não é nada.
Não seja o homem que ignora o bilhete do filho porque dói demais pensar no que pode significar. Eu achava que amar era a mesma coisa que confiar. Achava que ser um bom pai, um bom sogro, significava sempre acreditar o melhor das pessoas ao redor. Acontecesse o que acontecesse. O que eu sei agora, o que essa história me custou aprender, é que amor sem um olhar atento não protege, só deixa uma porta aberta. Essas histórias de golpe contra idoso, essas que ninguém acha que vão acontecer com ele, acontecem em casas normais, em ruas normais, com homens normais que simplesmente amavam a família e pararam de olhar com cuidado. Eu fui um desses homens. Eu acredito que Deus colocou Dona Aparecida e Trovão no meu portão naquela noite de março por uma razão. Não porque eu merecia, mas porque a graça não espera a gente merecer. Às vezes ela simplesmente chega no meio de um temporal, com a forma de uma enfermeira aposentada e um cachorro velho que sabe mais do que deveria. Se essa história mexeu com alguma coisa dentro de você, se enquanto ouvia te veio alguém na cabeça, presta atenção nessa sensação. Não espera as provas ficarem impossíveis de negar. Confia no que você percebe e abraça um pouco mais forte quem você ama essa noite, enquanto ainda dá tempo. Obrigado por caminhar comigo até o final. Se essa história te tocou, deixa um comentário e me diz o que você teria feito no lugar do Geraldo. Eu quero saber de verdade como você enxerga isso. Se esse tipo de história é o que te traz aqui, se inscreve para não perder a próxima. E uma nota rápida. Embora essa história esteja enraizada em experiências humanas reais e temas sociais reais, certos elementos foram dramatizados com fins narrativos. Se esse estilo não é para você, tudo bem. Tem muito mais por descobrir.